Olá, associado Rezan. Você sabia que 90% das empresas brasileiras são familiares, mas que apenas 30% delas sobrevivem à primeira sucessão? Para falar sobre esse assunto, a nova edição do podcast Rezan traz uma entrevista com o empresário e escritor Michael Waller, autor do livro Empresa Familiar, Ame ou Deixe. O livro aborda um tema super importante para os nossos associados e tem como objetivo apoiar gestores no que diz respeito à profissionalização do negócio e à condução do processo sucessório nas empresas. Waller, muito obrigada pela sua presença. Eu queria que você começasse falando para a gente como surgiu a ideia de escrever um livro sobre sucessão de empresas familiares. Bem, a iniciativa de escrever um livro sobre empresa familiar, ela se deu pela vontade de ajudar outras empresas familiares, compartilhando uma situação, uma experiência que eu passei na empresa do qual eu sou sócio, com meu pai, e que teve prestes a ter uma ruptura profissional e afetiva e familiar entre nós. A nossa empresa é uma empresa de software, de gestão, ela está completando nesse mês 20 anos de fundação. Só que lá, próximo de completar 10 anos, lá entre 2011 e 2012, eu e o meu pai, sócios nessa empresa, começamos a ter uma série de dificuldades. No início, a gente acreditava que a gente tinha um grande problema de gestão, um grande problema administrativo, financeiro e um pequeno ruído de relacionamento entre eu e ele. E aí a gente foi atrás de uma consultora que nos ajudou a fazer um trabalho de mediação entre nós, né? E depois, passado alguns meses desse trabalho, a gente começou a olhar para trás e perceber que, na verdade, a gente tinha o contrário. A gente tinha um grande problema de relacionamento e pequenos problemas administrativos de gestão na empresa. Então, a partir do momento que a gente conseguiu resolver, amenizar, pacificar os problemas de relacionamento, resolver as demandas de gestão foi muito simples. Não digo que foi fácil, mas foi simples. Ficou mais claro enxergar os problemas reais e tomar medidas de solução. Enfim, a gente teve, como eu disse, próximo de uma ruptura profissional e familiar, próximo a separar, a sair do negócio, né? E conseguimos dar a volta por cima. Depois disso, a empresa voltou a crescer, a nossa relação se tornou muito mais madura, muito mais sólida entre eu e meu pai. Meu pai conseguiu fazer a sucessão. Hoje ele trabalha como um conselheiro, ele não trabalha mais dentro da empresa, ele trabalha à distância, enfim, se reunindo mensalmente, compartilhando da experiência dele, compartilhando com soluções, mas ele consegue hoje ter uma vida muito mais, vamos dizer assim, saudável para ele, né, que já tem um pouco mais de idade. E eu consegui ter mais autonomia para tomar o operacional do negócio, vamos assim dizer, né? Mas continuamos os dois trabalhando juntos, né? Quinzenalmente eu tenho uns reportes para ele que eu passo, mensalmente fazendo uma reunião com todas as lideranças. Ele se tornou um papel talvez mais importante do que ele tinha antes quando ele estava na operação do negócio. E foi toda essa experiência que eu quis compartilhar ao escrever um livro. É toda essa mudança, especialmente muito focado em profissionalização do negócio, mas principalmente no relacionamento dos integrantes dessa empresa familiar. E qual o cenário hoje para as empresas familiares? O que dizem as pesquisas sobre o êxito ou não, né, na hora da sucessão? Bem, o cenário das empresas familiares, ele talvez seja mais alarmante do que vinha sendo até antes da pandemia, né? Antes da pandemia, a gente via pesquisas que indicavam que 70% das empresas familiares não sobreviviam à primeira sucessão. E a segunda sucessão era ainda mais difícil, 90% não sobreviviam. O que acontece é que a gente tem a pandemia, né? A gente tem uma série de tragédias familiares, de fundadores, de patriarcas sendo atingidos pela Covid e não tendo planejado qualquer tipo de sucessão, não tendo feito mapeamentos de processos, de cargos, e aí tu tendo uma geração que é obrigada a assumir a gestão dos seus negócios do dia para a noite, né? Então, eu acredito que todo esse cenário de pandemia deixou ainda mais difícil o processo de sucessão nessas empresas familiares, em especial aquelas de pequeno porte, em que ainda se via tudo muito centralizado nos fundadores do negócio, né? Então, essa primeira sucessão, quando os pais passam para os filhos, a gente tinha taxas, então, como eu disse, de 70% de mortalidade das empresas. E a segunda sucessão, quando os filhos passavam para os netos, né, era ainda mais difícil. Eu não consigo hoje enxergar muitas iniciativas, especialmente de órgãos governamentais, em prol da cultura e da profissionalização da gestão da empresa familiar, né? Apesar de ainda ser a maioria no Brasil, né? Então, por isso eu acredito que a situação atual ainda é de atenção e de necessidade de cultura para essas empresas familiares no aspecto de gestão de sucessão. Waller, quando a sucessão numa empresa familiar deve ocorrer? Existe um momento ideal para iniciar esse processo?
Essa pergunta é interessante, né? Quando a sucessão numa empresa familiar deve ocorrer, né? Qual o momento ideal para se iniciar? Para quem ainda não tocou no assunto, eu costumo dizer que o momento ideal para falar de sucessão é ontem, né? Já passou, né? A verdade é que as empresas familiares têm muita dificuldade de tocar no assunto, né? Porque eu acredito que muitos fundadores, fundadoras, ainda acreditam que falar de sucessão é tirar a geração fundadora e colocar a geração nova. Tirar os profissionais mais antigos e botar os novos profissionais mais jovens. E não é disso que a gente está falando. Sucessão não é isso. Sucessão é tu profissionalizar todas as pessoas, todos os cargos, todas as funções, todos os papéis que tu tem dentro da empresa familiar, especialmente quando há integrantes da família nessas funções, nesses cargos. Então, tu ter formalizado o que cada familiar pode fazer, o que cada função tem de responsabilidade, de deveres e obrigações, né, é muito importante. Quando a gente fala de sucessão, de novo, a gente não está falando em aposentar aquela geração que está no controle. A gente fala em criar regras, criar processos para que as diferentes gerações dessa família consigam trabalhar em sinergia, de forma unida e com, vamos dizer, com caráter positivo para o negócio. E não criar rivalidade entre as gerações, não criar zonas de conflito. Então, falar de sucessão é isso, é criar um nível certo, um nível adequado de conflito. Não é eliminar totalmente os conflitos, mas criar mecanismos em que as diferentes gerações possam trabalhar juntas, possam concordar e divergir, ou seja, ter conflitos em determinados momentos, mas que tudo isso aconteça em prol da empresa, em prol dos indicadores dessa empresa familiar. Então, acho que é isso que é mais importante. Nunca é cedo para falar de sucessão numa empresa familiar. Eu acho que é esse que é a grande mensagem que eu tento deixar no meu livro de empresa familiar. Valério, eu queria que você comentasse com a gente quais os principais motivos, né, que levam a problemas na hora da sucessão. Essa pergunta, entre 10 conversas que eu tenho sobre empresa familiar, ela vem à tona, né? Quais são os motivos, né, que levam a ter conflitos, a ter problema na hora da sucessão, né? Olha, eu costumo dizer que é como um casamento que acaba em divórcio, né? A gente sempre tenta, vamos dizer assim, generalizar, né? Dizer, olha, os casamentos acabam por traição, ou os casamentos acabam por falta de respeito. Mas, na verdade, a gente não consegue fazer isso, generalizar. Cada relacionamento tem uma realidade, tem um histórico, tem uma história que vai contar, e tu não vai identificar apenas um motivo. Tu vai identificar vários motivos que, na composição, vão levar a uma ruptura, a um divórcio, por exemplo. Na empresa familiar é a mesma coisa. A gente, né, comentou sobre 70% das empresas que fecham na primeira sucessão. A gente não vai conseguir dizer que um motivo ou os motivos específicos. A verdade é que cada empresa familiar, para cada empresa familiar, deve ser feito um diagnóstico para entender como acontece, como se forma aquela empresa, quais relações que estão por trás daquela empresa, quais pessoas estão fazendo parte da empresa que também fazem parte da família, como é que elas ingressaram na empresa e na família. Enfim, são várias nuances, vários atributos que a gente tem que analisar. No meu livro, inclusive, eu falo sobre situações mais comuns dependendo da composição familiar. Por exemplo, no caso, eu e meu pai, que não é um caso tão comum, mas que acontece, quando o pai, o fundador mais experiente, convida o filho para abrir um negócio e ser sócio. Esse é um caso. Agora, no outro caso, quando o pai monta um negócio e aos poucos vai trazendo os filhos para trabalhar nesse negócio. É o mais comum, é outro caso. Quando irmãos abrem um negócio em sociedade, é outro caso. Então, é isso que eu quero salientar. Cada empresa familiar vai ter a sua história para contar e aí tu vai conseguir, depois de fazer um diagnóstico, e entender os motivos que levam ou a finalizar, ou a encerrar uma empresa, ou a ter dificuldades na hora da sucessão. Mas sim, o conflito entre gerações, ele é bastante comum. A diferença entre gerações, ela é um fator que dificulta a sucessão, o entendimento, a comunicação. A diferença entre gerações, realmente, ela é um cenário comum na maioria dos negócios familiares. Assim como a disputa por poder. A disputa por poder, muitos, né, analistas falam sobre a disputa por poder e por dinheiro. Na empresa familiar, eu acho que a disputa por poder ela é ainda mais comum. Porque muitas vezes o patrimonial ele se confunde, né? As empresas que têm pouca organização, elas acabam confundindo que é patrimônio da família e patrimônio do negócio, né? Então, a disputa por poder parece ainda tomar mais atenção de alguns integrantes familiares na hora da sucessão. Mas, enfim, são dois aspectos assim, comuns que eu tento não generalizar, mas que são comuns em vários movimentos de sucessão, né? Mas, de novo, para cada empresa familiar, tu vai ter que entender a história, tu vai ter que entender quem faz parte, quem não faz parte, os problemas que já houveram no passado, para poder entender os motivos.
E na sua opinião, o conflito entre as gerações atrapalha muito? Sim, eu acredito que o conflito de gerações atrapalha muito. A gente tem uma série vamos dizer assim, de consequências, né, ou de variáveis que essa diferença entre gerações, né, traz. Muitas eu acho que são refletidas pelo mercado, né? A forma de atuar, a forma de se comunicar, os sinais, as simbologias, tudo isso muda entre gerações, né? Eu acho que é uma questão que talvez ela vem nos últimos 20 anos, por causa do advento da internet, era da informação. As gerações de mais idade, mais experientes, elas, de uma forma ou de outra, elas se obrigaram a entrar na era da informação, né? Elas se obrigaram a começar a manipular mais interfaces, smartphone, redes sociais. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem um avanço aí, né, histórico, mas sim, acho que continua sendo um conflito entre familiares que têm diferentes idades, né? A gente pode falar, como eu disse, várias questões ligadas à comunicação, ligadas ao uso de determinadas tecnologias, mas eu acho que tem uma outra questão ligada à geração que também desencadeia vários problemas, e isso eu falo muito de vivência própria. É muito comum que numa empresa familiar, por exemplo, que tenha, né, pais e filhos, ou pais e sobrinhos, enfim, gerações de idades diferentes, aí que se diferenciam entre 20 e 30 anos de idade, é muito comum que a geração mais experiente, a fundadora, por exemplo, ela já tenha construído um patrimônio, por exemplo. Ela já tenha construído alguma estabilidade financeira, certo? Enquanto as novas gerações ainda são muito dependentes, muitas vezes, dos seus pais. E essa geração nova que está entrando no negócio, ela quer correr riscos para construir a sua história, o seu patrimônio, a sua liberdade financeira. Então, acerca de todas as questões de tecnologia, de informação, de internet, que pode ter diferença pode, né, afastar essas gerações, eu acho que essa é uma diferença que vai criar vários conflitos de ideologia, de posicionamento dentro do negócio, de tomada de decisão. Por quê? Porque as gerações mais experientes, que construíram um patrimônio, que tem uma estabilidade financeira, não vai estar apta, não vai estar em concordância de assumir determinados riscos que as novas gerações podem estar querendo assumir, né? Então essa é uma questão bastante comum de a gente observar. Outra questão que também a gente não pode passar despercebido, né, é a questão de como essas gerações encaram o trabalho. Isso é muito comum, talvez é a questão mais fácil de se observar de fora, né? O que se fala muito, né? Os pais lutaram, trabalharam muito para botar um negócio de pé, para esse negócio ter algum sucesso, e os filhos parece que vão para essa empresa, mas estão de passeio. A gente ouve muitas vezes falar isso, né? Por quê? Porque, de novo, esses pais tinham muita responsabilidade, trabalharam muito, e os filhos, às vezes, por não entrar desde o início no negócio, encaram aquela empresa como uma herança, e não como um negócio que precisa ser trabalhado, que precisa ser gerido, que precisa ser acompanhado para gerar lucro. Então, isso eu ouvi uma frase uma vez, numa palestra, fui dar uma palestra e veio um pai conversar comigo e ele me falou o seguinte: os pais hoje em dia, eles preparam herdeiros, eles não preparam gestores para tomar conta do negócio. Então é um ponto que a gente tem que observar. Eu acho que não é a responsabilidade, não é só dos pais, né? Eu acho que é uma questão de sinergia entre gerações, entre as gerações mais experientes, as mais novatas, para entender as necessidades que um negócio tem de gestão, né? As necessidades que tem de envolvimento, de trabalho, né? Mas sim, eu acho que é uma questão que é uma distância entre gerações que atrapalha e acaba gerando algumas dificuldades no momento da sucessão, né? Valer, é possível dizer que o que deu certo empresarialmente para uma geração vai dar certo para uma outra? A verdade é não, né? Não. Essa resposta é muito simples, é não, né? Mas por quê? Porque, obviamente, não é uma questão da empresa familiar, é uma questão de mercado, né? Hoje em dia, a empresa que não está aberta à mudança é uma empresa que está fadada ao seu fim, né? Ao seu encerramento, né? A empresa ela tem que estar diariamente se aprimorando, tem que ser um ciclo de PDCA constante, olhando para dentro e olhando para fora, olhando para dentro para ver o que pode melhorar de processo, olhando para fora, vendo o que o seu público, o que a sua demanda está pedindo diferente, né? Então, de novo, na era da informação, nessa era da internet, as mudanças elas são cada vez mais rápidas e constantes. Eu acredito que a empresa familiar não precisa estar mudando todo dia, mas ela tem que estar entendendo essas mudanças, assimilando essas mudanças e criticando quando essas mudanças são boas para o seu negócio ou não, quando elas são obrigatórias e quando são modismos, né? Mas, talvez mais importante que entender isso é a gente analisar o que acontece nas empresas familiares. O que acontece, que é muito comum, quando acontece uma divergência entre a geração mais experiente e a mais novata, mais jovem. Por exemplo, um filho que quer adotar uma nova tecnologia dentro da empresa familiar.
vai lá, apresenta a tecnologia pro pai e o pai diz o seguinte: não, nós não vamos fazer isso porque eu sempre fiz desse jeito e sempre funcionou. Por isso nós não vamos adotar a tua ideia dessa nova tecnologia. Isso é muito comum em vários conflitos rotineiros, a gente vê essa situação. Os filhos, os novos, os mais jovens tentando trazer mudança, trazer inovações e os pais refutando, negando, porque com a justificativa que eles já fazem de uma determinada maneira há 10, 20 anos e sempre deu certo, né? Então eu acho que é mais importante a gente observar isso. Por quê? Essa dificuldade de se achar pontos em comum, porque a dificuldade é achar caminhos intermediários entre essas ideias. A gente não precisa fazer uma reengenharia necessariamente, a gente não precisa colocar tudo fora do que era feito e implantar só ideias novas. Mas a gente pode achar consensos. Olha, como fazer o que a gente já faz há 20 anos e dá certo, mas aprimorar um pouco. Trazer algumas melhorias pensando no bem do negócio, pensando em mais lucratividade, pensando em vender mais, em alavancar novos negócios. Então, sempre quando diz não para uma ideia nova, tu não está só dificultando um relacionamento entre gerações ou dificultando o processo de sucessão. Tu está dizendo não para uma mudança do futuro. Tu está dizendo não pela continuidade da tua empresa. De novo, é pra gente todo dia estar mudando e trazendo inovação? Não, também acho que não é por aí. Mas sim, acho que a gente deve considerar todas as ideias novas que são apresentadas para um negócio. Deve pelo menos se dar atenção, se criticar e se verificar se pode pegar uma coisinha dessa novidade e trazer para o que já é feito na empresa. Acho que esse que tem que ser... É isso que eu tento despertar no livro, eu falo um pouco sobre isso, de despertar essa sinergia entre gerações. Aí vamos para o relacionamento. Como é difícil, normalmente eu observo isso. Essas diferenças, normalmente, entre gerações, há uma dificuldade de comunicação, e aí não consegue se desenvolver uma comunicação propositiva. Pais e filhos, mães e filhas não conseguem sentar na mesma mesa e vamos colocar no papel a tua ideia, vamos ver como é que eu faço hoje, e vamos ver o que é bom realmente para a empresa. Não conseguem muitas vezes se pular para uma conversa racional, analítica, e se ver de forma isenta essas diferenças entre ideias, entre ideologias, entre formas de pensar, né? E aí a gente acaba enfraquecendo as relações familiares, enfraquecendo a empresa e não dando, vamos dizer assim, um passo para frente em termos de gestão, em termos de negócio. E Valerie, se tratando de gestão de empresas, os conflitos familiares, eles são sempre negativos ou às vezes são um mal necessário? Eu acho que o grande desafio da empresa familiar, dos gestores, dos integrantes da família, é achar o nível certo de conflito. Uma empresa que não tem conflito, que não tem divergência, que todos os funcionários, todos os gestores só concordam com o seu fundador, é uma empresa que está afadada ao insucesso. Não adianta. Agora, uma empresa que está sempre brigando, está sempre discutindo, nunca se acha um consenso, também está fadada ao insucesso. Também vai ficar paralisada, né? Também não vai conseguir colocar em prática novas ideias, novos planos. Muitas vezes não consegue nem operar, né? Depois de tanto conflito. Então, por isso que eu acho que está o grande segredo, o grande norte das empresas familiares que conseguem sobreviver por 30, 40, 50, 100 anos. É achar o nível certo de conflito. E conseguir, obviamente, desse conflito, trazer novas ideias do negócio. E Valerie, existe uma receita para resolver esses conflitos entre as gerações? Eu acho que não existe receita para resolver conflito. Isso, eu percebo que muitos gestores, muitos familiares, principalmente depois das palestras, vêm conversar comigo esperando uma fórmula mágica, uma receita, um to-do, né, uma lista, né, um passo a passo, mas não tem. Tem algumas orientações para poder se aprimorar o diálogo. Então, no meu livro ali eu tenho uma parte que eu falo sobre sucessão na prática. Então eu falo práticas, mudanças, rotinas que ajudam a resolver conflitos e ajudam a falar de sucessão, ajudam na gestão diária do negócio. Então, dá só alguns exemplos, né? Eu falo sobre, por exemplo, não ocultar informações dos sucessores. Isso eu acho que é extremamente importante. Quanto mais clareza, quanto mais informação os sucessores tiverem do negócio, seja de aspectos operacionais, técnicos, comerciais, financeiros, quanto mais as informações estiver clara entre, por exemplo, pais e filhos que estão dentro do negócio, mais haverá responsabilidade mútua, mais terá compromisso em executar algumas ações da empresa, nos planejamentos, tu vai conseguir engajar mais as pessoas se tu for mais claro possível e mais transparente possível com as informações, né? Outra prática que eu falo, que a profissionalização da empresa familiar depende de uma conduta profissional dos familiares. É aquele velho jargão, né, a liderança, por exemplo, né? Então não adianta eu, sei lá, como filho do fundador, cobrar profissionalismo, cobrar que os funcionários da empresa cheguem às 8 horas da manhã, não usem o carro da empresa para fins particulares, e eu, como filho, chegar meio-dia e usar o carro da empresa para ir uma festa. Então, isso eu acho que é muito importante. Os familiares, não é porque eles fazem parte da família que eles têm que ter benefícios além dos outros
funcionários. Não é que eles não é porque são da família que não precisam cumprir regras da empresa, por exemplo, né? Obviamente que tendo formalizado algumas questões, vamos dizer assim, se estiver escrito os benefícios que uma determinada função tiver e essa função for ocupada por um integrante da família, sem problema. Agora, só por ele ser integrante da família, ele ter um certo benefício, não é uma prática recomendada. Enfim, sobre práticas a gente pode aqui citar várias, né? Mas eu trouxe esses 2 exemplos só para exemplificar de novo que não há receita, vai ter que se entender cada negócio, cada ambiente, cada composição da empresa familiar e aí adotar algumas práticas que vão ajudar na resolução dos conflitos. E pela experiência que você tem, também pelo que você pesquisou para fazer o livro, como fica a relação familiar nesses casos de discordância na gestão da empresa? Se a empresa familiar não discutiu sucessão, não discutiu processos, não tem bem formalizado o papel de cada função, não tem um código de conduta, não tem, enfim, não tem práticas de governança que possibilitem um relacionamento propositivo, um relacionamento em sinergia entre os integrantes da empresa familiar, realmente a discordância no ambiente profissional vai ser levado para o ambiente profissional. É uma questão de maturidade, não só afetiva, como uma maturidade profissional, de entender e saber dividir. Na minha palestra eu falo muito sobre o mantra, né? Vamos dividir o profissional do familiar. Tem que ser um mantra que todo integrante da família repita diariamente, porque a gente sabe que na prática isso é muito difícil, né? Então tem que ser um objetivo constante tentar separar as relações profissionais e afetivas. Saber que uma discordância tem que ficar no ambiente profissional e não pode ser levado para o ambiente familiar, né? Então, isso é interessante a gente falar, porque muitos desgastes, né, são levados para dentro de casa, são levados da empresa para dentro de casa e vice-versa, tá? E aí, por isso, tem que, além de criar essa série de formalizações que eu já falei, tem que se criar um canal de diálogo permanente dentro da família e dentro do negócio. É uma questão de maturidade profissional e afetiva, como eu disse, mas também é um passo de profissionalização no negócio que muitas vezes as empresas deixam de dar por comodismo ou por achar que não é importante, né? E esse passo pode ser, vamos dizer assim, o caminho para se alcançar a tal maturidade. Michael, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. E pessoal, até a próxima edição do podcast Rezam.